Bom dia, aqui é a aluna Gabriela Moraes Rojas. Eu estou fazendo a apresentação desse trabalho, que é referente ao livro Odontopediatria, Bases Teóricas para uma Prática Clínica de Excelência, da Ângela Scarparo. O capítulo 30, que é Estomatologia em Odontopediatria. A gente está fazendo essa apresentação para poder compensar as faltas na matéria de Odontopediatria 1 no primeiro semestre de 2021. Então, começando falando sobre a estomatologia. Estomatologia é uma questão muito importante para todo médico, todo cirurgião dentista, porque independente de você trabalhar diretamente com isso ou não, você tem que ser capaz de identificar quais são as variações da normalidade, quais são as alterações patológicas e quais são as características das estruturas normais. Então, é dever do cirurgião dentista que ele se atente a isso. E para que você possa fazer isso de uma maneira adequada, é fundamental uma boa anamnese. Uma boa anamnese. A anamnese que avalie todas as estruturas da boca, mucosa jugal, lábios, gengiva superior, gengiva inferior, orofaringe, e saber observar quais são as estruturas normais, as variações da normalidade e, sim, algumas alterações patológicas que podem ter nesses tecidos. E é obrigação do cirurgião dentista, tanto do pediatra como do cirurgião dentista de adultos também, saber identificar e estar atento a isso, né? Aquela questão que os professores sempre falam que o dentista não pode ser só para dente, né? A gente tem que observar todas as estruturas da boca, que é parte fundamental da nossa profissão. E todo mundo sabe que quando você faz um diagnóstico mais cedo, você tem mais chances de lidar melhor com as doenças. Quando é uma doença mais grave, mais severa, você tem chances de mitigar qualquer desenvolvimento mais agressivo das doenças se você identifica de forma inicial. Então vamos lá, as variações da normalidade. Sem me delongar muito, temos a anquiloglosia. Anquiloglosia, que é a inserção lingual próxima da ponta da língua. É uma característica que exige uma incisão, né, uma pequena cirurgia, um corte no freio inferior lingual, porque muitas vezes ela atrapalha a amamentação quando são bebês. Às vezes, quando essa questão são crianças maiores e a inserção não é tão na ponta da língua, ela consegue passar pela fase da amamentação, mas ela pode ter problema de dicção na posteridade. É a famosa língua presa. Então, não é uma coisa muito difícil de tratar ou de resolver, mas é uma questão que realmente pode causar problemas, principalmente na fase da amamentação. Tem a língua geográfica, que é o eritema migratório benigno. Eu acho que é a condição mais frequente nas crianças brasileiras, segundo o capítulo do livro. E também é só uma variação da normalidade, você encontra aí bastante, são aqueles sítios de despapilamento que você pode encontrar na língua, mas dentro do normal. Os grânulos de Fordyce, que também são muito comuns, são múltiplas pápulas branco-amareladas, assintomáticas também na mucosa jugal e na semimucosa labial, que você costuma encontrar. Então, quando você está fazendo a sua anamnese, são achados que você pode encontrar, você tem que registrar. E às vezes, por exemplo, a língua geográfica, ela pode causar desconforto, pode causar dor quando o paciente ingere muita comida ácida. E dependendo da extensão, pode ser prescrito um bochecho com corticoide para amenizar os sintomas. Mas nada, só uma variação da normalidade, nada patológico. Então vamos às lesões de tecidos moles que a gente pode encontrar. Eu vou ser um pouco mais rápida porque o vídeo tem um tempo determinado, então a gente vai passar muito rápido, mas essas questões são todas muito importantes e é bom sempre o cirurgião dentista ter como consultar, e o material que os professores passaram nessa disciplina é muito conciso, muito bom, vem com várias tabelas explicativas de medicamento, tratamento,
que eu acho que todo dentista tem que ter disponível para poder consultar na sua vida clínica diária. Além de ter, né, na cabeça. Nas lesões de tecidos moles, nós temos os cistos gengivais em recém-nascidos, que são muitas vezes conhecidos como remanescentes biológicos. Temos as pérolas de Epstein, os nódulos de Bohr e os cistos da lâmina dentária. A gente tem uma tabelinha no capítulo que explica bem direitinho porque eles ocorrem em locais diferentes da boca, mas a gente não costuma ver passado dos 3 meses e normalmente o tratamento é mais acompanhar e ele costuma rescindir sozinho. Lembrando que quando se trata de criança e na verdade com qualquer paciente, a gente tem que fazer um acompanhamento médico junto, então trocar aquelas informações com o pediatra é sempre muito importante. Nós temos também os cistos de erupção, que são aqueles inchaços que recobrem a coroa do dente. Às vezes é necessário, quando ele está atrapalhando o desenvolvimento dentário, fazer uma pequena incisão para permitir que o dente erupcione, mas também nada muito complicado. Cistos tem a mucocele, que é a mais comum das lesões de tecido mole nas crianças brasileiras, que é aquela lesão fundamental, bolhosa, às vezes tem um tecido azulado, às vezes semelhante à da mucosa, que tem um histórico de inchaço e esvaziamento, E aí o procedimento vai ser a retirada desse cisto, desse grânulo, né, dessa mucocele, e junto com as glândulas salivares adjacentes. Agora a gente vai partir para as lesões infecciosas. As lesões infecciosas a gente pode ter de origem fúngica, que é comum também em bebês, como o sapinho, né, que é a candidíase, mas acontece em crianças mais velhas também. Normalmente tem aquele aspecto brancacento que sai quando você quando você faz o exame, ele descama quando você faz o exame. Bom, você pode tomar um antifúngico, prescrever um antifúngico tópico. Se a criança é muito pequenininha, você pode passar com a gaze ou com o cotonete. Tem que tomar cuidado, porque quando a criança também está amamentando, isso passa também para o bico do peito da mãe, causa dor, então dificulta a amamentação. Então é uma coisa que tem que ser tratada com cuidado e medicada se possível. Pode acontecer em crianças mais velhas também, mas o tratamento é muito simples, né? Um antifúngico e dada a quantidade, dadas as devidas proporções. Também tem uma tabela muito interessante no capítulo 30 do livro sobre todas as prescrições e como que você deve proceder em cada caso. Muito legal, tem no consultório de todos os dentistas. Além disso, a gente tem as lesões de origem viral, por exemplo, a herpes simples e a pé mão-boca, que são doenças contagiosas. Tem que se passar o antiviral nos primeiros dias, né? E são doenças extremamente contagiosas, principalmente a pé mão-boca. São manchas, né, bolinhas que aparecem na região do pé, da mão e da boca e pode tomar conta da boca inteira, da úvula, causar muita dificuldade na alimentação. Então, a medicação vai ser no intuito de você fazer alguma coisa paliativa para poder causar mais conforto para o paciente, para que possa se alimentar e possa ficar bem, talvez um anti-inflamatório, enfim. E na herpes tem aquela manifestação bucal também. Além disso, a gente tem as lesões infecciosas de origem bacteriana, que vai ser a escarlatina e o impetigo, que também tem características muito particulares, são altamente contagiosas e você tem que tomar cuidado, principalmente a escarlatina, com o asseio da região e tem que manter o distanciamento da criança e às vezes é necessário a antibiótico terapia quando os sintomas não regridem.
A gente tem as lesões ulcerativas, que é a afta, a úlcera traumática e a Riga-Fed. A afta, ela costuma aparecer e sumir de 7 a 10 dias. A úlcera traumática normalmente está associada a algum trauma, então de mordida ou alguma coisa do tipo, que quando você tira a causa do trauma também costuma rescindir de 7 a 10 dias. Mas você tem que ficar muito atento ao histórico da afta, porque ela pode se confundir com alguma lesão mais grave, alguma lesão maligna, algum outro tipo de lesão pode ter as características muito parecidas. Então, o histórico do aparecimento, de quanto tempo que aquela lesão está na boca, se passou de 7 a 10 dias, já tem que se prestar mais atenção e ver se é necessário fazer algum outro tipo de procedimento, alguma biópsia ou alguma coisa do tipo para poder, né, descartar se é realmente a afta ou não. E a Riga-Fed, ela é uma úlcera sublingual, costuma acometer crianças menores de 2 anos, ela muda de nome depois dos 2 anos, mas tô com esse nome aqui. E você tem que normalmente desgastar a borda incisal do dente, do bebê, né, da criança. Agora, também não é uma coisa que costuma dar muitos problemas, mas tem que se manter a atenção, porque pode permanecer e aí o acompanhamento com o pediatra vai ser sempre importante. Vamos lá para as proliferações não neoplásicas, a gente tem algumas, e aí isso vai bater bastante já com o que a gente vê nos adultos também, que é o fibroma traumático, a hiperplasia gengival medicamentosa, papiloma escamoso oral. Esse aqui é púlide congênita do recém-nascido, diz que é muito raro na nossa população, não é muito comum, então assim, é uma coisa que você vai ver com muita frequência. Mas fibroma, que você tem que fazer, por exemplo, uma incisão cirúrgica simples para poder lidar, normalmente em relação ao trauma. Aconteceu o trauma na região, causou e gerou fibroma. Então você tem que fazer a excisão, mas ele não costuma ter reincidência, não costuma ter muito mais problema do que isso. A gente também tem as lesões ósseas benignas, o abscesso periapical, muito semelhante ao que é o adulto que a gente já vê, o abscesso, que normalmente é uma colonização bacteriana que tem no periápice do dente, e se você não acha a origem desse abscesso, isso pode gerar problemas que pode colonizar os tecidos moles e pode gerar uma condição grave, então é uma coisa que você tem que estar sempre atento. É o granuloma periapical ou dentário, cisto periapical dentário, cisto ósseo simples, cisto dentígero, odontoma, ameloblastoma, que é aquele que tem um comportamento mais agressivo, ele expande a cortical sem causar muita dor, mas ele tem um comportamento muito agressivo, normalmente ele tem que ser retirado como um todo e mesmo sendo benigno, ele pode causar complicações para o paciente. O tumor neuroectodérmico melanótico da infância, que também não é muito comum, mas que a gente tem que ficar atento. Além dessas lesões benignas, a gente tem as lesões malignas, que também a gente já vê nos adultos. Não é muito comum você ver em criança, mas você tem que estar atento, porque, como eu falei, é dever do cirurgião dentista identificar essas coisas. Óbvio que se você identificar um carcinoma, não é o dentista, o cirurgião dentista que vai tratar. E você tem que estar sempre em contato com o pediatra da criança, em qualquer suspeita desse tipo, e nunca deixar pra lá, né? Fazer a pesquisa, porque quanto mais cedo você identificar o problema, melhores são as condições de sobrevida de uma criança diagnosticada com um carcinoma. Então, a gente tem um carcinoma mucoepidermoide, tem o rabdomiossarcoma, o osteosarcoma e o linfoma de Burkitt associado à infecção pelo vírus do Epstein-Barr, HPV. Então, são tipos de cânceres que podem se apresentar em crianças, sim, e a gente tem que estar sempre atento às características radiográficas, não só se tem alguma variação patológica no diagnóstico, na avaliação clínica,
partir sim para avaliação radiográfica, avaliar a cortical, avaliar a característica dos cistos, ou no caso para poder ver se é um carcinoma, quando necessário fazer uma biópsia e sim tomar para si essa responsabilidade de ajudar a diagnosticar esse tipo de doença e a trazer uma condição de vida melhor para os seus pacientes e sim se responsabilizar como profissional da área da saúde, porque sim também é nossa responsabilidade. Obrigada e boa tarde.